Shalom, shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nesta manhã. Vamos para mais uma live aqui, compartilhando uma palavra de fé e de esperança ao seu coração. A todos que foram chegando aí, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Anjo que desce, quando me abençoar, vou deixar você subir. Ó. Vai compartilhando a live, pessoal. Anjo que desce, não vou te soltar. Só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar, vou deixar você subir. Que barulho é esse no Val de Jaboque? É o anjo do céu. Vem comigo no Glória. Shalom, shalom a todos que forem chegando aí. Pastora Rose, Leila, irmã Leila. Compartilha a live. Clica no aviãozinho. Vem pra cá. Shalom, Débora. Olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce, olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce, olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce, olha o anjo que sobe, olha o anjo que desce. Oh, que barulho é esse no Val de Jaboque? É o anjo do céu. Tá ferindo Jacó e mudando seu nome para Israel. Jacó tá ferido, voltando pra casa com o nome mudado. Ai, ele está no ferido. Ai, ele está no ferido. Ai, que barulho é esse no Val de Jaboque? É o anjo do céu.
Só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar, vou deixar você subir. Anjo que desce, eu vou te soltar. Só volto pra casa quando tu me abençoar. Anjo que desce, fica por aqui. Quando me abençoar, vou deixar você subir. Pessoal, compartilha a live. Daqui a pouco eu tenho uma palavra poderosa ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, confrontado, certamente, porque a palavra, antes dela libertar, ela vai confrontar. Você está aí? Quem gosta de um corinho de fogo, comenta aí, comenta aí. Pastor Júlio Barbosa, doutora Elaine Paiva. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 38. É o texto que vamos meditar nesta manhã. Gênesis 38. Vamos ler a palavra. A palavra não é do apóstolo. A palavra não é do pastor. A palavra não é do mestre, do profeta. A palavra é do eterno, do Senhor, daquele que está governando os tempos e estações, aquele que detém o poder, a autoridade, a máxima autoridade sobre tudo e sobre todos. Aquele que está sentado no trono, aquele que está com os olhos fitos sobre todos nesta terra. Aleluia. Gênesis capítulo 38. Vamos ler o texto.
Shalom, pastora Meire. Tudo bom aí, minha pastora? Pastor Cleito, tudo bem com vocês por aí? Muito honrado com a presença de vocês aqui no sábado, viu? Deus abençoe grandemente. Versículo 1. Ana Paula Landim, guerreira, profeta. Ana Paula e a sua filha, Mariana, gostou de conhecer a igreja, daquele mover. Irmãos, ontem nós tivemos aqui no nosso ministério aqui em Cuiabá, na Apostólica Viva Cuiabá, um mover sobrenatural do Espírito de Deus. Foi tremendo. O Senhor nos visitou, literalmente. O Senhor operou de uma forma gloriosa. A glória do Senhor estava no nosso meio. A presença dele estava no nosso meio. Foi muito forte. Olha aí, já está testemunhando. Que maravilha. Gênesis 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome E tornou a conceber e deu à luz um filho e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, suscita a descendência do teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o Eterno o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Passados muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tima, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. Agora eu quero ler o versículo de número 15. Aliás, eu vou ler o 14. Então ela tirou, está falando de Tamar, de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu, e envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes, que estão no caminho de Tima, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porquanto ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem,
peço-te, deixa-me possuir, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que está na tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu. E ela concebeu dele. Escreva aí, selo, cordão e cajado. Me ajuda a pregar. Escreva aí, selo, cordão e cajado. Mais uma vez, selo, cordão e cajado. Escreva nos comentários, por favor. Selo, cordão e cajado. A todos que foram chegando aí, sejam muito bem-vindos. Quem está aí? Compartilha a live. Clica no aviãozinho. Traz o pessoal para cá. Shalom, shalom. Tudo bom, Luma? Apóstola Cristina Rosa. Deus abençoe, minha apóstola. Selo, cordão e cajado. Glória a Deus. Olha só. Quarta-feira, às 21 horas, no horário de Brasília, nós teremos aqui uma imersão online. Paternidade e orfandade. Eu até gostaria que quem participou presencial, olha só, por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que a gente vai ministrar sobre esse tema, o Espírito de Deus, ele nos conduz de uma forma diferente. Então, talvez você possa perguntar assim, você que participou no sábado agora presencial, tem até algumas pessoas aqui que podem testificar do que aconteceu naquele sábado à tarde. Então, só que o Espírito da paternidade, ele sabe a palavra certa para os corações, para os ouvintes do momento. A pastora Meire esteve conosco aqui, teve experiências extraordinaríssimas, né? Extraordinaríssimas. Se ela assim o quiser, claro, no final aqui da live, se ela me autorizar, eu vou chamá-la aqui numa chamada de vídeo, dividir a tela com ela e pedir para ela contar um pouco, né, um testemunho aí do que aconteceu. Só se ela quiser, puder, né, no final, se a senhora me autorizar, pastora, eu te chamo. Foi muito forte. E eu tenho certeza que não vai ser diferente quarta-feira. E eu acredito assim, que eu participei no presencial, eu posso participar do online? É claro. Não só pode, como você deve. Por quê? Porque o Espírito da palavra, ele vai tocar conforme os corações do grupo, do povo que vai estar naquele momento. Sábado o Senhor nos deu uma direção. Semana passada eu fiz 2 ministrações sobre paternidade, uma na igreja Emuná, do pastor João Moraes, outra na igreja do pastor Altieres, 2 mensagens sobre paternidade, as 2 mensagens totalmente diferentes, porque eram públicos diferentes e necessidades diferentes. E Deus operou. Vidas foram curadas, libertas e transformadas. Então eu te convido a não faltar na quarta-feira. Vai ser muito forte, vai ser violento.
Você está aí ou não? E por que eu estou falando isso? Porque eu usei esse texto aqui agora para falar sobre a vida desse homem aqui, Judá. Porque Judá é um cara que entrou debaixo de um manto de orfandade, do espírito da orfandade, do espírito da rebelião. Todo rebelde é um órfão. Todo rebelde, ó, anota isso aí. Todo rebelde é um órfão. E um órfão rebelde, ele se move no espírito da feitiçaria. Essa aí é violenta, hein? Eu, se eu fosse você, anotava isso aí. Ó, todo órfão está debaixo do manto da rebeldia, do espírito da rebeldia. E o espírito da rebeldia é o mesmo espírito da feitiçaria, do engano. Vou te provar no texto que nós lemos aqui. E como é que eu sei disso? Eu vou te provar no texto. Vocês querem aprender ou não? Quem está afim de aprender a palavra aí? Quem está afim de mergulhar em águas profundas aqui comigo? Aonde tem orfandade, tem rebeldia. E aonde tem rebeldia, tem o espírito do encantamento e da feitiçaria. O texto lido, olha o que diz o versículo 1. Coloca para mim aí, alguém, o texto do versículo 1 do capítulo 38 de Gênesis. Por favor. Alguém coloca aí, por favor. O texto diz assim, ó. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos. Olha o texto aí, ó. Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E olha só, Letícia, essa palavra aqui vai ser muito forte. E no final aqui nós vamos orar, o anjo vai revelar. Só que essa palavra aqui, Letícia, não precisa salvar ela. Aliás, você vai salvar para deixar arquivada no YouTube. Mas não, essa palavra aqui não vai ficar liberada para assistir depois. Essa palavra aqui vai ficar restrita, guardada. Porque quem ficar aqui até o final vai receber os códigos que o Eterno tem para revelar. Você está aí ou não? Aconteceu no mesmo tempo. Aí eu te pergunto, que tempo? O tempo em que Judá saiu da sua casa. Agora, preste atenção como é que o mundo espiritual se move, trabalha. Ó, a pastora pegou aí, ó. Desceu um fio aí, pastora. Ó. Preste atenção. Aconteceu no mesmo tempo. Pergunta para mim, que tempo? Pergunta para mim aí, que tempo? Pergunta para mim, que tempo?
o tempo em que Judá, lá atrás, ele participou daquela tramóia para vender o irmão José. Lembra que Judá e os irmãos nutriam no coração uma inveja de José? Todo órfão, todo aquele que está debaixo do manto da orfandade, ele transita no espírito da inveja. Havia um ódio, havia uma raiva, havia uma ira e um ódio do José. Eles nutriram isso. E aí um queria matar, outro não queria, enfim, jogaram ele no poço. Então, aí agora eles têm que inventar uma história para o pai. E eles criam uma mentira, uma narrativa, que José tinha sido atacado por um animal, né? Eles mataram o animal, pegaram o sangue, mancharam a túnica de José de sangue, mostraram para o pai acreditou, chorou, pranteou, desesperou. E aí, esse era o ambiente na casa, esse era o ambiente daquela família. Que ambiente, AP? Um ambiente de mentira, um ambiente onde os filhos enganaram o pai, um ambiente de dor, de raiva, de inveja, de ódio, de confusão, de conflito. Essa era a atmosfera sobre aquela casa. Essa era a atmosfera sobre aquela família. Essa era a frequência sobre aquela família. Vocês estão aí ou não? E aí o que Judá faz? Judá não suporta viver enganando o pai. Agora olha só. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que conviver com uma situação difícil. Aí nós temos duas opções. Ou nós vamos encarar a situação, ou fugir. Ou encaramos, porque ele poderia muito bem chegar depois para o pai e falar assim: pai, o que nós fizemos foi uma grande mentira, nós jogamos José no poço, né? Nós nutrimos uma raiva, uma inveja dele, confessado, falado a verdade para o seu pai, mas ele não fez, ele preferiu ocultar-se, ele preferiu fugir do que falar a verdade. E aqui é o ponto, porque é aqui que entra o espírito do engano, da feitiçaria, é aqui que entra o manto da orfandade. Você sabia que todo órfão está escondido debaixo de um manto? Escreva para mim isso aí. Todo órfão está debaixo de um manto aonde ele é escondido do propósito, do destino profético. Meu Deus. Vou repetir. Todo órfão, ele está escondido. Ele está debaixo de um manto, aonde esse manto cobre ele, aonde esse manto o esconde, aonde o propósito do eterno não alcança. Escreva para mim aí. Interage comigo, pessoal. Escreva aí: todo órfão carrega um manto de invisibilidade. Todo órfão está debaixo de um manto, onde esse manto esconde ele, para que o propósito, o destino profético não o alcance. Shalom, é pastor Edivan. E aí, meu querido? Abraço ao Rio Grande do Sul. Escreva aí: todo órfão está escondido. Vocês estão aí ou não?
Quem aqui lembra da história de um rapaz chamado Mefibosete? Nasceu para ser príncipe. A história você conhece muito bem. Vocês sabiam por que a ama, a serva, correu e na corrida Mefibosete cai e fica aleijado dos pés? Você sabe por que ela correu? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe o porquê que aquela mulher correu e na corrida, na queda, derrubou o menino e o menino ficou com o pé aleijado? Mefibosete. Quem sabe? Mas essa eu não vou contar aqui não. Essa eu vou contar, Letícia. Grava aí. Não, pastora Meira, essa informação é águas rasas. É válida. É válida. Essa eu só vou contar na imersão quarta-feira, Letícia. Mefibosete foi morar em qual lugar? Quem sabe? Qual era o lugar que Mefibosete foi morar? Lodebar. Alguém sabe o significado de Lodebar? Alguém sabe o que significa Lodebar? A Letícia já escreveu aí, ó, lugar do esquecimento, terra do esquecimento, lugar desolado. A Sônia Leontino, e aí, minha guerreira? Lugar de esquecimento. Agora eu vou te levar numa água mais profunda. Lodebar significa não ao destino profético. Porque a palavra debar vem da palavra dabar, desenho profético, palavra profética. Lodebar significa não ao propósito, não ao destino profético. Ou seja, quando Mefibosete foi para aquele lugar é um manto. É um manto, é uma atmosfera, é uma frequência que escondia ele do propósito pelo qual ele foi nascido. Por quê? Porque todo órfão está debaixo de um manto. Ó, todo órfão está debaixo de um manto. Todo órfão está debaixo do manto que esconde ele do propósito que está no Salmo 139, do seu destino profético, daquilo que foi escrito na eternidade ao teu respeito. Então olha como que é forte essa questão da orfandade. A orfandade te esconde. É por isso que tem pessoas aqui, é por isso que tem ministros, pastores, pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus, que estão fazendo a obra de Deus seriamente, são fiéis, são íntegros, mas você não flui, as coisas não rompem para você. Por quê? Porque ainda tem um espírito de orfandade nos seus caminhos, operando, te levando, te distanciando do propósito daquilo que o Eterno tem para a tua vida.
Mas hoje, olha só, nesta manhã, eu já quero liberar uma palavra ao seu coração, que você vai sair desse lugar do esquecimento, você vai sair desse lugar onde a palavra não te alcança. Olha só, não é que você não tem a palavra, porque a palavra te procura, a bênção te procura e não te acha no mundo espiritual. Vou repetir, a bênção te procura, mas ela não te acha. A bênção te procura, mas ela não te acha. Por quê? Porque você está debaixo de uma frequência, você está debaixo de uma atmosfera, você está debaixo de uma ação maligna, de um espírito de orfandade. Espírito esse que se alimenta da mentira, do engano, do ódio, da ira, da raiva. Espírito esse que se alimenta dos problemas familiares, espírito esse que se alimenta de divisão, de conflito. Judá saiu da casa dele, da casa dos pais, por isso o texto diz, desceu da casa dos seus irmãos, desceu da sua família. A primeira coisa que esse espírito faz é te tirar da família, é te tirar da comunhão da casa, é te tirar da comunhão da família. Esse espírito começa operando assim, te põe para fora da casa. Qual era o lugar do Mefibosete? No palácio. Aonde ele foi morar? Em Lodebar. No lugar aonde não tem propósito. Mas eu quero já profetizar na tua vida. E olha só. Meu Deus. Eu posso falar ou não? Eu estou sentindo vocês hoje apáticos. Talvez a segunda-feira, né? A segunda-feira ela é terrível. Há uma ação muito forte da Lilith, né? Mas sai debaixo dessa frequência aí, ó, de tristeza, de cansaço. Vem para a presença do Eterno, vem para o Espírito do Senhor. Se mova no Espírito da fortaleza nesse dia. Ficou aleijado dos pés. Por que os pés? Porque pés fala de caminho. Tem muitas pessoas que estão aleijadas espiritualmente. Você sabia, Rochline, que tem pessoas que estão mutiladas no seu corpo espiritual? Vocês sabiam que existem pessoas que estão mutiladas? No mundo natural, elas estão perfeitas, mas no mundo espiritual falta braço, falta pé, falta orelha, falta olho, falta boca. O corpo espiritual está mutilado, mas isso eu não vou falar aqui agora não. Eu estou sentindo vocês hoje apáticos. Eu vou parar por aqui. Quem quer que eu pare aí, diga amém. Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu. Presta bem atenção. Olha a estrutura emocional de Judá. Saiu da casa dos pais, do pai, dos irmãos, abalado emocionalmente. Você já percebeu que todas as vezes que você entra numa atmosfera de desestrutura emocional, a primeira coisa que o diabo vai colocar na sua vida, nos seus caminhos, é um homem ou uma mulher? Quantas filhas saíram de casa porque tinha um pai carrasco, manipulador, abusivo, e se entregaram precipitadamente no primeiro namorado, se entregaram. Por quê? Porque estavam buscando naquele namorado a figura do pai que não tinham em casa. Quantos garotos entraram na marginalização, nas drogas, porque foram buscar prazer para alimentar uma alma ferida por um pai abusador, ignorante,
que não amava, que não o aceitava, que não externava palavras afirmativas, elogios. Por quê? Porque quando uma pessoa está ferida, o Satanás sabe que o sexo é uma arma poderosa nas suas mãos quando é praticado de maneira ilícita. Todas as pessoas, em suas crises emocionais, em seus problemas emocionais, elas são levadas a caírem na área sexual. Vou parar por aqui. Eu acho que eu vou continuar, Letícia, só na quarta-feira. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia aí. Clica no aviãozinho, clica no joinha. Eu vou entender que você está reagindo aí num glória a Deus, num aleluia. A Bíblia está falando aqui que quando Judá saiu da sua casa, olha o movimento no mundo espiritual. Ele sai da sua casa, desse ambiente de conflito, de mentira, estava enganando o pai, mentindo para o pai, ocultou uma história. Ele sai e ele vai encontrar uma mulher. Ele até poderia ter encontrado uma mulher certa, mas o diabo vai colocar a mulher errada. Por quê? Porque o texto diz que era uma mulher cananeia. E o Senhor já tinha alertado: não façais alianças com os cananeus. Não se prenda a jugo desigual. Irmãos, quando Deus une pessoas, Ele une propósitos. E uma decisão errada pode custar o destino profético. Uma decisão errada pode custar o seu chamado. Uma escolha errada, uma aliança errada, um envolvimento, um laço emocional, um laço sexual pode te levar a perder o destino profético. Sansão tinha tanta mulher no meio do povo dele, mas ele queria a paniquete filisteia. Sansão tinha todas as mulheres que ele queria. O pai dele falou para ele: meu filho, olha o tanto de menina aqui do nosso povo, do nosso sangue, que serve o nosso Deus. Mas Sansão estava encantado pela paniquete filisteia. A filistete. Ele vai se aliançar. E essa aliança vai trazer consequências. Por isso, você que está solteiro e solteira, continue em oração para que o Senhor coloque na sua vida a pessoa certa. Eu vou adiantar aqui. Nasceu o primeiro filho, o segundo Onã, o terceiro Selá. Esse casou com a Tamar. Só que esse o primogênito, diz o texto que ele era mau aos olhos do Senhor. O texto diz que Deus o matou. Aí o que Judá faz? Judá então pega o Onã, que é o segundo, faz ele casar com a Tamar. Por quê? Porque naquela época acreditava, o princípio, a lei, do filho mais velho morreu, o primogênito, o segundo poderia casar com a mulher para dar descendência do primeiro. E aqui é muito forte. E isso prova, a questão da epigenética, de que
todo sêmen, o sêmen do homem fica alojado nos ossos da mulher. É por isso que mulheres que tiveram muitos relacionamentos, e aí chega um dia que ela casa e tem o primeiro filho, aí ela casa com um rapaz moreno, né? Aí o menino nasce branquinho. Aí a gente, para argumentar, a gente fala assim, não, é porque é parecido com o meu avô, é parecido com o meu pai, é parecido com fulano. Não, não. É possível que aquilo ali, ó, tenha genéticas de parceiros antigos. Olha como que isso é sério. Olha como que uma relação sexual é séria. Só que esse o cara era problema. O Onã era problema. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra. É necessário limpar a genética. E para limpar a genética tem um código. Existe um código para limpar a genética, além da confissão, do arrependimento, do quebrantamento, do desligamento, dos altares. Tem um código-chave. Mas eu não vou falar aqui não. Um código simples, mas de um poder transformador, que limpa a genética. A Bíblia diz que o Onã tinha relação com a mulher, com a Tamar, e jogava o sêmen no chão. Sêmen, a mesma palavra para sêmen é semente, sangue, descendência. Onã não estava só jogando sêmen no chão, ele estava matando a sua descendência. Então aprenda isso. Todo sêmen colocado de maneira errada, todo sêmen lançado no lugar errado, todo sêmen lançado de forma ilícita mata gerações. Aqui, mais grave ainda. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é descendente de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, quando o Onã jogava o sêmen no chão, ele estava interrompendo. Ele estava paralisando ali a genealogia do Messias e da continuidade. Quando você joga sêmen no chão, quando você joga sêmen no lugar errado, no útero errado, quando você tem muitas relações sexuais ilícitas, você está interrompendo o propósito do Messias. Você está interrompendo o propósito eterno. São altares erguidos no mundo do espírito. A Bíblia diz que Deus veio e matou. Aí tinha um caçula, o Selar. Só que aí Judá falou para Tamar: espera Selar crescer, ficar mais velho para poder casar com você. Só que ele não cumpre a promessa. O tempo passa e um belo dia já Tamar queria filhos, queria suscitar descendência, já era viúva de 2 maridos mortos. E naquela época, uma mulher nessas condições passava por muitas privações, e o texto diz que ela se cobriu com véu, se envolveu e assentou a entrada das suas fontes no caminho de Tima. E vendo ajudar, a teve por uma prostituta. Deixa eu te falar algo aqui forte. Eu posso falar ou não?
Aí eu não vou falar não. Vou tomar uma água. Quando Judá olhou para Tamar, o texto é claro, diz que ela estava com o véu da sua viuvez, vestidos da sua viuvez, cobriu-se com o véu e envolveu-se, e assentou-se à entrada de duas fontes. Espera aí. Uma mulher vestida de luto parece com prostituta? Alguém pegou aí? Quem pegou? Alguém pegou aí? Uma mulher vestida de luto parece com uma prostituta? A questão é que o espírito não estava somente, em Tamar. O espírito também já estava nos olhos de Judá. Meu Deus. Meu Deus. Vou repetir. O espírito não estava só em Tamar. O espírito estava nos olhos de Judá. E vendo-a, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Só por isso? Dirigiu a ela no caminho. E o texto no versículo 16, coloca aí, Letícia, o versículo 16. Ou alguém aí para mim, coloca para mim o versículo 16. Coloca para mim o versículo 16. E dirigiu-se a ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. Eu te pergunto, como que ele não sabia que era a nora dele, gente? Ela conviveu com ele. Ela casou com o primeiro filho dele, ela casou com o segundo filho dele. Como que ele não conheceu? Eu tenho uma resposta para você. Sabe por que ele não a conheceu? Porque o espírito da feitiçaria cega as pessoas. Ele não a conheceu porque o espírito do engano faz você ver mentira onde tem verdade e verdade onde tem mentira. O espírito da feitiçaria enganou. Por quê? Porque o espírito da feitiçaria cega. Estava conversando hoje com uma irmã lá de Uberlândia. Ela sempre manda uma oferta todo mês para mim, de um altar de remissão que ela fez. Ela fez 7 altares de remissão. Todo mês ela manda o altar dela, a oferta dela. Hoje, conversando com ela pela manhã, ela saiu de um ministério onde ela começou. Ela viu que o pastor não estava alinhado, estava fazendo coisas erradas. E ela foi percebendo, teve provas. E tem uma amiga que muito próxima dela, falou para a amiga, contou tudo, mas a amiga não acreditou. E aí eu falei justamente isso para ela, porque o espírito do engano faz a pessoa não enxergar a verdade. O espírito da feitiçaria, ele cega a pessoa. Você tem que estar com muito discernimento ativado no seu espírito e com um discernimento aguçado, assim como Paulo e Silas, que identificaram o espírito de engano falando na boca daquela sacerdotisa de Pitom. Depois você me chama, Débora.
Me chama aí no WhatsApp ou no Instagram, eu te explico. No final aqui eu falo. Me lembra aqui. Vou falar aqui. No final me lembra que eu falo. Deixa eu concluir esse raciocínio aqui. No final eu vou falar da oferta. Então olha só. Presta atenção. O espírito da feitiçaria, do engano. Agora pergunta para mim. Como que esse espírito entrou? Entrou lá atrás. Entrou quando ele abandonou a casa do pai. Meu Deus. Apóstolo, o senhor está dizendo que então que o órfão, a pessoa que está debaixo do espírito da orfandade, ela pode se mover no espírito da feitiçaria? Sim. Sim. Todo órfão, ele se move no espírito da feitiçaria e do engano. Pode até fazer sinais, pode fazer milagres, pode fazer chover. Mas não significa que ele está operando no espírito do Senhor. E aí ele vai ter uma relação sexual com a própria nora. E aí olha só, olha o que o espírito da feitiçaria, olha o que o espírito da orfandade rouba de você. Porque ela falou assim, ele perguntou, o que você quer de mim? Ele prometeu um cabrito. Eu vou mandar um cabrito. Ele falou assim, não, mas tem esse negócio não. Me deixa alguma coisa aqui como garantia. Aí ele perguntou, o que você quer? O espírito foi preciso. Aqui já não é mais Tamar. Aqui é o espírito maligno ferindo Judá. Porque o espírito que operava em Tamar agora vai requerer. Por quê? Porque se você não é curado da sua orfandade, vai chegar a hora de uma hora de o espírito requerer o seu destino profético, a sua identidade, e vai quebrar seus relacionamentos. Eu quero o teu selo. Eu quero o teu cordão. Eu quero o teu cajado. Selo, cordão e cajado. Escreva aí. Selo, cordão e cajado. Selo, escreve aí, selo, cordão ou lenço, em outra versão é lenço. Colocava aqui, ó. E cajado. Agora, eu só vou revelar o significado, Letícia, do selo, do bordão e do cajado na imersão quarta-feira. Porque são três coisas que o diabo rouba do filho e leva ele para Lodebar, leva ele para debaixo do manto da invisibilidade. Três ataques fulminantes no coração do filho e leva ele para a atmosfera da orfandade. Rouba dele o selo, o cordão e o cajado. Quer saber o que significa? Venha quarta-feira. Quarta-feira, 21 horas no horário de Brasília. A imersão paternidade e orfandade. Já chama a Letícia aí, já garanta a sua vaga, porque as vagas são limitadíssimas. E no final eu farei uma ministração tremenda, aonde nós vamos arrancar pessoas de cativeiros, pessoas que estão presas na vida ultrauterina, em ciclos, nos ciclos das gestações. AP, eu quero fazer. Já chama a Letícia aí e já garanta a sua vaga e eu vou te mostrar o que significa o selo,
o cordão e o cajado. 3 coisas que o diabo rouba do coração de um filho e leva ele para a dimensão da orfandade, para o manto, para debaixo da atmosfera da orfandade. Deixa eu falar sobre o altar de remissão aqui, que 2 pessoas me perguntaram. Vamos ler um texto aqui, posso? Quer aprender ou não? Quem quer aprender sobre o altar de remissão aí? Escreva aí, eu quero. Se tiver uns 7 eu quero aí, eu vou explicar. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 25, diz assim: E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume do monte, no lugar forte, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto, com lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Isso aqui é um altar de remissão. O que significa isso, AP? Gideão ia enfrentar 3 inimigos: os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Só que Gideão não podia enfrentar esse inimigo sem antes fazer um concerto dentro da sua casa. Tem gente que quer entrar no Ministério da Libertação, quer que as coisas sejam resolvidas nas principais áreas da sua vida, mas não querem primeiro fazer os concertos, levantar os altares. Mas antes de você levantar um altar, você precisa destruir o altar. Gideão destruiu o altar de Baal, que era do pai dele. Se Gideão não faz isso, ele perderia a batalha para o inimigo. E você sabe que o exército de Gideão foi reduzido a 300 homens. Por quê? Porque a vitória não vem da terra, a vitória vem do Senhor. Mas primeiro Gideão já tinha levantado os altares. Porque o altar que Gideão levanta é a vitória que ele garante no mundo espiritual sobre os inimigos. Então, destruiu os altares do Baal, do pai, e aí ele levanta um altar. O que é um altar de remissão? Quantos pecados, transgressões, iniquidades nós fizemos no nosso passado? Quanto sangue que foi derramado, suor, relações sexuais ilícitas? Quanto suor que você investiu em lugares, em bares, motéis, em relações sexuais ilícitas? Aí você se converteu, aceitou Jesus, tá tudo salvo, salvo você tá. Mas e a libertação? Então tem altares falando contra você no mundo espiritual. Que altares? Os altares do sangue, da genética, do suor. Né? Eu tenho uma discípula minha, não sei se ela está aí ainda, Elaine. Hoje ela fez uma limpeza na casa dela. Até um papel do Santo Expedito, ela achou. Era um sangue no mundo espiritual falando. Fez uma limpeza hoje na casa dela. Ou seja, ela estava quebrando um altar. Ela estava quebrando um altar. Tirando altares do passado. Por quê? Porque esses altares, eles te ligam ao espírito passado. E aí o que você tem que fazer? Você tem que confessar, e aí você vai levantar um altar, uma oferta, que se chama oferta de remissão. É um sangue que você vai colocar no mundo espiritual. Deus me deu essa palavra há alguns anos atrás. Eu fiz 7 altares. 7.
Tem discípulos meus que já fizeram, como essa irmã também, que não é discípula, mas estudou comigo. Também está fazendo. Ela já fez 5, falta 2 ainda. Ela faz 1 por mês. Eu fiz 7 também. Deus me deu uma palavra, por um caminho o inimigo vem, por 7 caminhos ele tem que sair. Deus deu essa direção para mim. Eu tinha que fazer 7. Por quê? Porque quando eu olho para o meu histórico, olho para o meu passado, quantas coisas erradas eu fiz? Quantas, na época que eu bebia, uma cerveja que eu não paguei lá atrás, né? Uma pessoa que eu menti, um cheque sem fundo que eu dei lá atrás, coisas erradas que ficaram para trás, que a gente não lembra, mas o mundo espiritual lembra. Aí o que você faz? Vou fazer os altares, porque é uma forma de eu fazer a reparação do meu passado, das coisas do meu passado. Não tem valor específico, Rochline. Gideão aqui deu a melhor oferta, porque a oferta era rolinha e pombinho, ovelha, cabrito e boi. Ele deu o boi. Quem ofertava boi era só rei. Lembra de Salomão? Mas o valor é o que você propõe no seu coração. Eu sempre digo o seguinte: você tem uma história, avalie a sua história. O que você fez de errado. Porque tem gente que peca no atacado e quer resolver no varejo. Tem gente que gastou horrores no pecado, na imundícia. Aí quando vem para Deus, quer fazer barganha com Deus e dá pichincha para Deus. Que reino é maior? Que altar é maior? Porque o altar que vence é o altar maior. Dê o seu melhor. Então não adianta você peca no atacado e quer resolver no varejo. Você pode fazer pela sua vida, você pode fazer pelo seu esposo, você pode fazer pelos seus filhos. A irmã Nice está perguntando aqui, posso fazer pelo meu esposo? Claro que você pode. Você pode fazer pelo seu esposo, pode fazer por você mesmo, pode fazer pelos seus filhos. AP, se o líder da gente não profere essa fé, aí é complicado. Porque se ele não tem o entendimento, ele não tem autoridade para orar. Se ele não tem o entendimento, ele também nunca praticou. Se ele não praticou, ele não tem autoridade do mundo espiritual. Isso é muito comum, essa pergunta. Tem muita gente que me pergunta isso, mas meu pastor não faz. Pois é, está complicado para você. Porque se ele não faz, se ele não acredita, ele não faz. Se ele não faz, a oração dele não tem peso no mundo espiritual. Então o sacerdote, o líder, o homem de Deus tem que ter o entendimento e tem que ter a prática. Porque o que te dá autoridade do mundo espiritual é a prática. O que dá unção para você é a prática. Não adianta só teoria. Tem que falar e tem que fazer. Você está aí? A oferta do primogênito, essa é um valor estipulado. É o valor de um cordeiro, Rochline. Essa já é um valor definido. É um valor de um cordeiro. Hoje, aproximadamente de R$ 1.500 a R$ 2.000. Estou te esperando, Elaine. Vocês estão aí ou não? Quero orar com você. Se ele não tem o entendimento e autorizar, você pode fazer. Pode fazer com uma pessoa, com um sacerdote que tem o entendimento. Não, aí já, esse valor aí já é... Eu vejo dessa forma, Rogilaine. A minha opinião é essa aí que eu falei para você. Pessoal, quem quiser fazer inscrição e vir descobrir o que é o cajado, o selo e o bordão, quarta-feira, já chama a Letícia aí, já marca a sua inscrição, né? Letícia, coloca o meu WhatsApp aí. Coloca o meu WhatsApp aí, filha. Para inscrição de quarta-feira, chama a Letícia.
Se você quer saber sobre o altar de remissão, eu vou deixar o meu WhatsApp aí para maiores informações. O valor é que você propôs no seu coração, Nice. O primogênito é valor definido. Coloca o meu WhatsApp, Letícia. É porque se eu colocar aqui e fixar, eu perco os comentários. 34 9 9927 3645. Se você quer fazer a inscrição da paternidade e orfandade, é só chamar a Letícia. Quarta-feira, 21 horas, no horário de Brasília. Quem quiser anotar o meu WhatsApp aí, me chamar sobre a oferta de remissão, anota aí, 34 9 9927 3645. 34 9 9927 3645. Esse é o meu WhatsApp, pode me chamar. Letícia, o meu WhatsApp, filha, 34 9 9927 3645. Aqui, a Rochelaine colocou. É só me chamar aí. Se você quiser fazer a inscrição da paternidade e orfandade, é só chamar a Letícia. Ela colocou o WhatsApp aí. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. O espírito da orfandade, ele quer roubar o seu cajado, seu selo e o seu bordão. Eu vou repetir. O espírito da orfandade, ele quer roubar o seu selo, o seu cajado e o seu bordão. Quer saber o que significa? Quarta-feira, 21 horas, horário de Brasília, paternidade e orfandade. Pastora Meire, você está aí? Para dar o testemunho ou não? Posso te chamar? Pastora Meire, está por aí ainda? Quarta-feira é paternidade e orfandade. Orfandade espiritual, sim. Amém. Eu acho que a pastora já não está mais aí entre nós. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Visita cada pessoa aqui que participou dessa live conosco. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor. Vai entrando agora nos caminhos de cada um. Eu ministro a tua bênção. Eu ministro, meu Deus, a tua paz. Eu ministro pelo poder e pela autoridade do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando cada pessoa aí. Vou chamar, pastora. Aguenta aí, eu vou te chamar. Eu ministro a tua bênção, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, opera em cada coração, opera em cada vida, vai transformando, vai curando, vai libertando, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito que tem, ó Deus, levado as pessoas para Lodebar, para o lugar da onde o propósito não alcança. Eu abençoo cada um aqui agora em nome de Jesus. Olha que testemunho violento. Fica aqui, pessoal. Vou chamar a pastora Meire. Ela vai dar um testemunho, porque ela participou aqui da imersão no sábado de paternidade e orfandade presencial. Vou chamar aí, pastora. Ouvi esse testemunho. Ó. Shalom, shalom, meu pastor. Shalom, shalom, meu pastor. Tudo bem? Graças a Deus.
É você que estava no zap da pastora? Cadê É ela? eu que tô conversando aí, é nós, é eu e ela. Estamos dois assistindo, eu e ela. Amém. Dá o testemunho aí do que aconteceu sábado. É, de qual parte? Que aconteceu tanta coisa no sábado. Fala, Foi. fala do cativeiro. Ah, tá. O último ato, né? Isso. Nós chegamos na administração e quando estava ocorrendo a administração, veio algo forte em mim. Que tinha um cativeiro, que tinha uma sepultura, do tempo que eu tinha pelo menos de uns 6 anos, isso eu acho. Ou antes, de 6 anos de idade, tá? Isso faz mais de 30 e poucos anos. Só que a vida toda eu sempre tive isso comigo. Tem alguma coisa errada lá. Só que eu não sabia o que era, né? De tempos em tempos me vinha aquela sensação, me vinha aquele dia e acendia uma luz, tem algo errado lá. Só que como que sabe? É como diz aquela passagem. Você sabe o que está escrito? Como que eu vou saber se ninguém me explica? Isso aí. Você sabe o que está acontecendo? Eu falei, como que eu vou saber? Aí no sábado, quando começou a oração, quando começou a administração, e eu ajoelhei ali, eu senti muito forte aquele dia de novo. Aí depois que passou, eu fui lá e contei para o senhor a história, que teve um velório há muitos anos atrás. E a gente morava numa fazenda. E em fazenda, qualquer evento é evento, né? Sim. Lá naqueles tempos ainda, naqueles tempos remotos, qualquer coisa é um evento para você juntar e ir. E teve um velório, né, nesse dia. E juntamos, os meus pais juntou eu, que eu acho que naquele tempo só tinha eu ainda, e fomos para esse velório. E lá nesse velório, o defunto, ele tinha um problema na fala. E o pessoal que estava lá ficava zoando ele. E eu entrei naquela emoção. Não sei se eu tinha idade já para ter esse senso de compaixão, de comiseração do defunto, de ter dó dele, porque estava zoando ele. Eu não acho que eu tenha isso. Eu acho que foi um gatilho que o inimigo usou para disparar em mim. Sem dúvida. Porque uma criança com 6 anos ele não tem esse discernimento de ter dó porque estão zoando alguém. A criança vai zoar também. Se tiver alguém tirando sarro, a criança vai entrar na onda para tirar e não ficar com dó, creio eu, né? E eu senti que depois daquele dia alguma coisa em mim mudou. Eu fiquei com uma trava também. E no sábado teve essa administração. Depois que passou todas as administrações, teve a administração antes em mim, né? Que teve todo aquele mover. Só que terminou aquilo ali e eu senti que estava incompleto ainda. Tá faltando alguma coisa. E eu sempre falando para mim, tá faltando alguma coisa. O Espírito Santo falando, aquilo que eu te mostrei lá, tá faltando aquilo lá. Aí eu fui lá e conversamos e foi feito a quebra do cativeiro. Aquele ato profético, a quebra do cativeiro, a saída da sepultura. E eu creio que não foi só aquele ato, né? Aquele ato culminou, aquele ato foi a cereja do bolo. É isso aí. Só que a ida em Cuiabá, já eu creio que ele está liberando, ainda está liberando muitas coisas. Igual eu vim conversando com o pessoal no carro. É conhecimento para você ficar uma semana ruminando aquilo ali. Porque eu escuto a ministração e depois eu vou escutar de novo aqui. É isso mesmo. Eu fico escutando uma ministração uma semana aqui. Aí aqui eu repito, aqui eu volto, aqui eu avanço, pauso a fala e eu vou ruminar aquilo ali. E toda a administração em si, resumindo o encontro, a administração, foi algo terrível. Terrível, assim, quando eu falo terrível, é poderoso. Amém. Foi algo terrível, desde no sábado mesmo. No sábado eu acordei com as costas travadas. Antes de ir, eu acordei aqui no sábado de manhã com dificuldade para andar. Alguma coisa no mundo espiritual já estava mexendo. E a minha esposa falou, é alguma coisa lá. É alguma coisa para ser liberada lá. E eu tava com a costa doendo. Até hoje eu tô, mas já tá diminuindo. Amém. Acordei no sábado com dificuldade para andar.
andando com esforço, com a coluna ali, a bacia. Parece que tinha tomado uma pancada. E eu tomei medicamento para poder relaxar e não adiantou nada. Eu falei, então tá bom, então vamos embora. E dentro dessa administração, eu me vi em todo ponto. Eu sou primogênito, fui órfão muito tempo de pai vivo, fui criado por outro pai, a qual eu tenho a identidade não do meu pai, e sim do pai que me criou, que eu considero como pai. Só que eu tinha um pai vivo e tinha tudo isso aí que foi falado. Abandono, rejeição e outras coisas que esse sistema impõe quando você tem um pai, só que não tem. Verdade. E se você sabe que tem e não tem, você tem aquela falta. Por mais que você escute histórias, você escutou só um lado da versão. Como foi eu cresci escutando um lado. E um dia não, quando eu era de maior, eu fui atrás para saber, falei, agora eu posso ir. Só que quando eu reencontrei ele estava doente já. O biológico, né? Ele estava doente, já tive um convívio ali de no máximo 1 ano com ele. Ele ficou enfermo e foi ao hospital. E nessa ida ao hospital, os meus tios do lado dele me chamou se eu poderia ajudar a cuidar. Aí veio em mim, eu devolvi a rejeição. Falei, Replicou, não, eu pensei. Replicou, né, a rejeição. Eu pensei, não, quando eu Ele não precisei merece o meu amor, né? Não merece a minha atenção. Não merece. Só que glória a Deus que eu fui. Eu cuidei. Fui ao hospital, passei por cima de tudo e de todos, que todos vinham falar, não, você não é obrigado. Aquela história de prolongar a maldição. Uhum. Aí um dia no hospital ele estava já enfermo, inconsciente, e alguma coisa estava me dizendo, o que está prendendo ele aqui é você. Eu falei, uai. Aí eu cheguei de manhã no plantão, de manhã que eu falo é à noite ali, no princípio, a hora que eu assumi o plantão da noite para cuidar com ele, eu tive uma conversa com ele. Eu tive uma conversa franca. Eu falei, olha, vamos acertar alguns pontos aqui. E nesse tempo eu nem era cristão, viu? Mas eu creio que o Espírito Santo que me induziu a fazer aquele ato. Sim. Ele falou, olha, eu falei para ele, olha, se o que te prende aqui sou eu, da minha parte você está liberado. Você está perdoado. Pode esquecer tudo, pode passar uma borracha, está perdoado. Eu te perdoo. Eu te perdoo a falta que você me fez, o mal que você me fez, eu te perdoo. Nessa noite aqui, só tá nós dois, eu te perdoo. E eu senti que ele estava entendendo, porque ele ficou meio agitado. Glória a Deus. Ele agitou ali. Amém. Inconsciente, mas ele ficou agitado. Eu falei, ele escutou. Sim. Aí eu falei ali, por 1 hora eu despejei tudo, que eu tinha 20 anos preso, eu despejei ali, 1 hora. Você fez isso, você fez isso, você fez isso, mas eu te perdoo. Você fez, mas eu te perdoo. Só que sempre, em cada discussão minha, eu terminava com, eu te perdoo. Glória a Deus. Encerrou esse assunto ali, eram as 9 horas da noite. Às 3 horas da manhã ele faleceu. Amém. E já tinha mais de 1 semana ou mais que ele estava naquele estado. Cumpriu a palavra, né, de Malaquias. Converteu o coração do pai ao filho, o filho ao pai. E foi selado. No final ali, às 3 horas da manhã, ele faleceu. E faleceu nos meus braços. Amém. A pessoa que não cuidou, Faleceu sendo cuidado. faleceu sendo cuidado. Por aquele que ele machucou. Né? Que bênção. Aí eu lembro daquela palavra, nunca mais será envergonhado. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida, viu? Pelo testemunho, por aquilo que você tem experimentado nesses dias. Fala o nome da sua igreja aí, em Rondonópolis. Talvez tenha alguém aí para conhecer o seu ministério. Onde que é o endereço? Fala para nós aí. Aqui estamos à frente do Ministério Luz
para as Nações. Luz para as Nações. É na Rua Rondônia, 1229, no Jardim Gramado, próximo à Escola Caíque. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor, pastora Meire, né? Amém. Ela está aqui do Casal lado. abençoado, essa família querida, esse ministério. Pessoal, quarta-feira, nossa imersão online, né? O testemunho do pastor é porque ele estava num cativeiro espiritual. E eu estava falando, o contexto da fala é que todo trauma, ele está ligado a uma figura de autoridade. E o trauma está relacionado com pessoas, locais e circunstâncias. Então, às vezes, a pessoa está aprisionada num lugar, né? Por causa daquela experiência traumática. E aí é necessário, né, uma libertação, uma projeção profética que nós fizemos. Nós arrancamos ele daquela dimensão aonde ele foi aprisionado aos 6 anos. Foi muito forte. Pessoal, eu espero você quarta-feira na nossa imersão online, paternidade e orfandade, vai ser tremendo. Pastor, brigadão aí pelo carinho. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom a todos. Um abraço.